Vamos para mais um fechamento hoje. Hoje eu estarei fazendo o fechamento do dia 1º e do dia 2. O cenário que o mercado fez ontem, terça-feira, a gente já tinha alertado a região aqui de fundo, né? Que o mercado poderia sentir. A gente vê que o mercado sente essa região de fundo, né? Por quê? Porque era a região desse fundo aqui que a gente estava atento, né? Aqui a gente atualiza, né? Dessa lateralidade. Aqui a gente sabe que estava numa região de briga, né? E a gente pode ver que isso se mantém aqui na frente. E a gente estava de olho até então, né? Nesse movimento aqui, ó, dessa perna. A gente vê que ele começa a fazer topo e fundo mais baixo. Mas no dia 1º, o mercado não tem força nessa região do fundo, fazendo um topo e um fundo mais alto. Se a gente fosse colocar a nossa Fibo azul, a gente teria esse cenário que o mercado falhou aqui na região de 50%, né? Então, chegando mais próximo aqui do dia, a gente pode ver que o mercado já começa com movimento comprador. O mercado rompe essas microestruturas, volta, né, para dentro, mas aqui a gente já teria uma FIBA aqui, né, do dia, teve notícia, tudo, né? E a gente vê que com a FIBA ainda, o mercado já começa a fazer topo e fundo mais alto, levando no alvo que teríamos aqui acima, né? Todos esses alvos aqui, ó, desde que ele rompeu, tinha regiões, né, para o mercado buscar. E a gente vê que casa aqui com FIBO, né? Aqui, né? Ó, a gente vê que casa com Fibonacci, né? Aqui eu deixei escuro, porque daí eu vou explicar o que o mercado fez no dia 2, né? Então, nesse cenário aqui, do dia 1º, ontem, entra a força compradora, após essa falha, né, dos vendedores, levando até essa região. Essa região era por conta dessa perna aqui, ó, dessa fibra. Vou deixar ela azul, nível 3. Ó. Após a falha de romper fundo, compradores tentam buscar região de topo, falham 2 vezes aqui nesse cenário. Entra a força vendedora, faz novamente aqui, ó, um fundo mais baixo, tenta romper esse microtopo e o mercado termina nessa região ontem, né? Nessas regiões aqui, ó, se a gente fosse colocar a FIBA, a gente vê que chegou 50% dos 50 aqui, né? Ó, tá vendo? O mercado falha, né, de romper, né? Aqui também teria esse microtopo que o mercado segurou, né? Como a gente sempre explica. E o cenário que a gente teve hoje no mercado foi cenário... Deixa eu só tirar. Então, continuando o cenário de ontem, né? A gente pode ver o quê? Que a gente teria isso daqui para interpretar ainda, né? Vou deixar aqui no 15 minutos. Fica melhor a visão. É por isso que eu sempre falo, né? Não tem como ficar com viés, né? Aqui a gente já tinha deixado gap aqui abaixo, se o mercado rompesse, né? Mas é aquilo que eu sempre explico, não tem como ficar com viés. Se você ficar com viés nas regiões, ó, o que eu falei? Aqui o mercado tinha que romper esse fundo aqui, ó. Faz um pullback, mas muitas vezes nesse pullback ele pode romper, voltar para retestar e aí sim ganhar força, né? Ou ficar brigando na região. Por quê? Porque acaba sendo igual esse cenário que ele fez, ó, para subir ontem, ó. A gente vê que ele sobe, faz uma correção mais profunda, sobe, faz uma correção rasa, ó. Aí aqui ele faz uma correção mais profunda,
tenta subir novamente, uma correção mais profunda, só que falha de romper esse topo. Então, hoje o cenário que o mercado já começa hoje, ó, é rompendo estruturas micro, né, ó. Como a gente pode ver, ó. A gente vê que ele rompe e ainda voltou para retestar, né? Então, aqui, ó, só de a gente analisar, aqui tá no gráfico de 15 minutos. Depois eu vou colocar no gráfico de 5 e de 2 para a gente poder interpretar essas regiões, né? Então aqui hoje o mercado já começa com gap de alta, né? E a gente já sabe que aqui a gente tinha essa fibra aqui, ó, azul, né? Nível 3. Então a gente já sabe que aqui o mercado já tinha falhado aqui nessa região do passado. Ele já começa a fazer topo e fundo mais alto. Então o cenário que ele faz hoje deixa um gap de alta e compradores aceleram o preço, né? No 15 minutos. Nos 5 minutos o cenário que a gente tem é isso, ó. Rompe, faz pullback, rompe, faz pullback, ó. Tá vendo? Esse daqui era o cenário. No 2 minutos a mesma coisa, ó. Deixa eu chegar mais perto. Ó. Todas essas regiões que eu deixei mapeada, ó. A gente vê que o mercado rompe o passado, rompe mais forte, acelera, ó. Faz um pullback. Tá alinhado com as médias, ó, puxando para cima. Só que aqui ele faz praticamente uma impulsão, né? O preço, né? No 2 minutos a gente vê, ó. Ó, eu vou deixar o gráfico longe para a gente poder analisar. Tinha essa fibo azul, tinha esse topo dessa lateralidade. Aqui também a gente estaria observando de um outro jeito essa fibra, né? Porque o mercado, como ele rompeu ali, ó, teríamos essa visão. E eu tava de olho já na visão macro aqui, né? Onde o mercado poderia levar e segurar o preço, né? Aqui a gente tinha esse gráfico que eu vou deixar anotado, fica muito mais fácil, né? A gente... Esse é o gap. Tá. 15 minutos, se não me engano, tinha mais um gap aqui. Deixa eu ver. No 60. Tava tudo nessa região, né? Como ele foi mesmo, né? Então a gente vê que o mercado aqui hoje, ó. A gente vê que aqui no fundo, após essa falha, tá? Igual eu expliquei. Hoje o mercado já acelera. No 5 minutos, no 15 minutos, a gente vê que ele só esticou para cima. Mas quando você tem um tempo gráfico menor, ó, se a gente vem colocando nossa Fibonacci aqui, ó, da mínima para massa, ó, a gente tem os pontos de entrada, né? Exato, ó, tá vendo? O mercado subiu, ó, desenhando aqui, ó. Sobe, faz a retração, ó, sobe. Se a gente deixar perto, né, que claro que a gente deixa bem mais perto na hora que a gente está operando, ó. Você vê que o mercado rompe, ó, a estrutura, ó. Ele rompe, faz o pullback, se mantém aqui acima, ó, como a gente pode ver. E aqui vai fazendo topo fundo mais alto, né? Mas tudo na estrutura micro, né, ó. Se eu passar 3 minutos, ó, mesma coisa, ó, tá vendo? Ó. Ah, vou passar para 1 minuto, né? Ó. Mesma coisa, né? Quando você já sabe onde colocar a sua ferramenta na região, ó, tá vendo? Os candles se falam, né, ó. Se eu deixar aqui, ó, deixar só no price action 100. Nada é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Ah, ele vai rompendo regiões, né, ó. Aqui, ó. Ele fez a máxima, tentou romper essa estrutura,
Primeira vez não conseguiu. Ó, tentou uma, duas. Falhou de vir buscar fundo. Rompeu, ó. Tá vendo? Olha o padrão, ó. Rompe, faz o pullback e acelera. Ó, aqui a hora que ele chegou nesse cenário, ó. Rompe, faz o pullback, acelera, ó. Falha de romper, ó. Se a gente olhar passada, a região, né, ó. Então, independente do gráfico, do tempo gráfico, claro que a gente tem que ver qual tempo gráfico a gente fica bom, né? Porque enquanto 1 minuto é muito rápido, né? Então aí você acaba ficando com viés ou fica com medo de o preço voltar nessa região. Aqui na fibra do dia a gente vê que o mercado seguiu, né? Então nessa último movimento, ó, ele chega numa região de 61% da fibra. Tinha suporte, que era nessa região aqui do passado, ó. Aí casou com alvo de fibra e alvo de gap, que ele fechou. Ele faltou bem pouco para buscar esse outro alvo aqui, ó. E após esse movimento de alta, entra a força compradora, né, no cenário. Então, o primeiro nível que a gente teria para o mercado segurar aqui, ó, era dessa perna, ó, 5 minutos, ó. Deixar nível verde, nível 3, ó. Ó, o mercado, como ele tinha esticado, tentou duas vezes romper, falhou. Volta em duas pernas, falha de dar continuidade de baixa aqui, ó. Volta para buscar topo. Só que aqui o mercado não tem força, vender compradores. A gente vê que ele volta a romper a região de fundo e busca essa região, né? Nessa região aqui, se a gente colocasse nossa ferramenta aqui, ó, espelhamento, a gente tem os alvos, né, que o mercado foi buscar. E aqui, quando o mercado faz essa retração aqui, ó, eu ajeito a minha fibra aqui, ele também já dá a região, ó, que segurou de fibra, né? E quando o mercado faz esse movimento macro aqui, ó, se vocês observar essa região de fibra, ele vai ficar certinho aqui, ó. Vou colocar aqui, vocês vão ver como que fica, né? Ó. Olha lá, tá vendo? Então, a partir disso, eu já tenho a noção do cenário que o mercado pode buscar, tá vendo? Tanto macro quanto micro, né? Quando você já tem na sua mente, né? Você já consegue ter a noção para poder interpretar os cenários, né, que o mercado pode fazer. Aqui nos nossos estudos aqui, ó, eu também em alguns vídeos eu expliquei, eu deixei nessa lateralidade, a gente vê que ele fez espelhamento e tal. São várias formas de enxergar o mercado, né? Esse é o diferencial. A gente vê, ó, que depois de... Deixa eu ver que dia que ele rompeu aqui, ó. Ó, ele rompeu mesmo, ó, dia 19 de setembro, ó. Se a gente agora for analisar o cenário que ele se encontra, a gente vê que ele fez o quê? Hoje que ele foi fazer o pullback, ó, desse rompimento, né? E eu já tinha falado de alguns vídeos atrás, né? Claro, aqui ainda o mercado ele pode fazer um cenário ainda comprador, por mais que ele desceu aqui, fazer esse cenário, ou agora ele pode começar a vir entregar para vir buscar fundo novamente, né? Como eu sempre digo, né? Não adianta ficar com viés. Quando você é o trader diário, você pega e trabalha com o cenário que o mercado vai criando, né? Exemplo, ó. Ah, ele tinha essa região de topo aqui, ó. Só que aqui embaixo ele já tinha falhado, né? Ó, nessa região de fundo aqui, como a gente pode ver, ó. Vou deixar aqui, fica mais fácil. Então a probabilidade dele, quando ele falha numa região, é ele fazer a metade do movimento. A gente vê que ele fez isso, né? Por quê? Porque aqui tem uma fibra aqui dentro também, né? Ó. Olha lá.
Ele falha, veio buscar aqui de novo. Aqui eu também olho novamente já, ó, rastreando, né? Eu sei que ele pode parar aqui e se ele perder força ele pode parar aqui, ó. Foi o que aconteceu. Sempre trabalhando com a visão comprador e vendedor. Hoje o que o mercado fez, como ele falhou, ele foi buscar a região de topo. Ele teria a probabilidade de buscar a região de topo. Só que ele busca muito mais do que isso, né? Porque o mercado muitas vezes você acha que ele vai fazer só uma coisa, né? Tipo, aquele falhou de vir buscar fundo, falhou duas vezes. Você poderia imaginar que ele só viesse nessa região de topo, mas não. Tinha um propósito. O propósito era topos aqui atrás, ó. Tinha região de gap aqui, ó, o mercado buscar. Tinha esse cenário aqui, ó, da retração dessa perna toda. Era muita confluência, né, ó. Tínhamos aqui também, ó, se eu for observar a retração dessa fibra, ó, que a gente também já tinha falado isso lá. Então tinha muito cenário, muita confluência, né? Então você nunca fica com viés, né? Se eu pegar aqui, ó, qualquer ativo, vai. Vamos ver o que tem. Vamos ver o petróleo, ó. É a mesma coisa, né? O padrão se repete, né, ó. A gente sempre identifica o que aconteceu. Ó, isso daqui foi dia 1 e 2, ó. Qual o cenário que a gente tinha aqui, ó? Era esse cenário de fundo, né? Com o mercado. Esse daqui é para o petróleo, né? O que aconteceu ontem, antes de ontem. No passado aqui, ó, onde o mercado falhou, ó, região de fundo aqui, ó. A gente vê que quando você já tem o conhecimento das regiões, ó, vou deixar tudo mapeado aqui, ó, para tentar ser o mais explicativo possível. E se eu colocar aqui, ó, uma fibo, ó, ela vai dar metade aqui, ó, que ela falhou duas vezes aqui após o mercado fazer uma retração, ó. Vou deixar aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Então, conforme isso, eu já venho rastreando, né, o meu preço. Você pode ver que coloquei aqui antes de tudo e fui falando, né? Aqui no cenário de venda, por que ele buscou a máxima? Beleza, vamos rastrear aqui, ó. Teve esse primeiro alvo, vou deixar ela de outra cor. A gente vê que ele vai rompendo, né, os cenários. Ó, aqui daí após eu ajusto pro meu alvo, ó, ele falha de dar continuidade. Mas aqui eu posso trabalhar com ela de várias formas, né? Ó, a partir do momento que ele veio, ó, rompendo, ó, rompe aqui, ó, falha novamente, tal. A hora que ele buscou o primeiro alvo de fibra que já deu para ver, ó, ó lá. Então, após falhar de romper fundo, chegar na região de fundo, o mercado tende a vir buscar topo, ó. Buscou o primeiro, ó. Tudo região micro, ó. Aí tinha o gap aqui, ó, como a gente sempre fala. O padrão ele se repete no futuro, né? Você pode ver que a gente nem analisa, né, petróleo aqui. Mas é para explicar que, tipo assim, o padrão se repete, né? A partir do momento que você aprende a interpretar o gráfico, você consegue fazer dinheiro em qualquer lugar. Você não precisa ficar presa só no day trade, né? Você tem a probabilidade de fazer dinheiro com qualquer ação, né? Operar no Brasil, fora do Brasil, né? Ó, aqui outra coisa, ó. Chegou na região de topo, ó, teve realização, ó. Hoje, o que aconteceu ali, ó? Falou de romper topo. Tô montando aqui, ó. Por quê? Porque tinha região aqui no passado, né? Que ia até aqui, ó. Tá vendo? Então aqui a gente sabe, né? O mercado falhou, ó. Tá nos 60 minutos, ó. Vou deixar no 15 minutos, ó.
15, vamos diminuir, vamos colocar 7 minutos para ficar mais fácil de interpretar aqui, ó. Então, após essa falha, o mercado aqui já começa, o petróleo aqui já começa com força, demonstrando força compradora. Aqui a gente vê que ele faz uma impulsão gigante. Por quê? Porque ele já veio rompendo com força essas regiões após essa falha, né? Aqui tem um movimento lateral. Aqui, ó. Aqui tinha um movimento que ele poderia travar. A gente vê que ele não trava, né? Ele já sobe com tudo. E aqui a gente tinha essa primeira região de gap aqui também, ó. Olhando, ó. Agora no tempo gráfico menor, né? Por isso que ele já acelerou bastante, ó. Tinha um gap aqui. A gente vê que acelera, tenta voltar. Se eu colocar no gráfico de 5 minutos aqui, ó, dá pra gente ver os pontos de parada. Acho que são 2, vai dar pra ver aqui. Ó. Ó. Aqui tinha um micro pullback, ó. Acelerou, corrigiu, ó. Tudo cenário que ele vai fazendo, né, ó. Então aqui, se eu colocasse minha FIBO daqui para essa máxima, ó, a gente tem, ó, dos alvos, ó, se eu fosse ajeitar a hora que ele fez essa retração aqui, ó, tá vendo essa retração? Se eu fosse ajeitar, ó, falha na região de 50% e vai buscar os alvos, ó. Ah, beleza, subiu mais ainda, beleza, aqui continua. Olha aqui o cenário, ó. Topo, fundo, retração. Aqui colocando, ó, qual alvo que ele foi buscar hoje. Alvo da FIBA, ó. Hoje ele já começou num gap de alta, ó. O que pode ver? Começou já fazendo pullback, busca nossa região de FIBA, falha de dar continuidade. O mercado volta para dentro, ó. Falha de romper esse fundo aqui, região de pullback. Ó. Entendeu? O padrão é o mesmo, né? E isso que a gente tem essa FIBA, tivemos outra FIBA aqui de cima aqui de 50%, né? Mas se eu fosse tirar ela, só trabalhar com essa daqui hoje. E essa daqui ainda eu poderia trabalhar com ela aqui de baixo, né? Ó, primeiro alvo, segundo alvo, ó, quase foi no alvo. Então, como a gente pode ver, o padrão praticamente se repete, né? Então, o cenário que a gente tem aqui para o índice, ele pode buscar, ele pode querer ainda continuar o movimento de alta, né? O diário dele teve retração, né? Teve força vendedora, mas isso daí ainda tudo pode acontecer, né? Foi só essa região de 200, essa média de 200, esse topo, né? Aqui o mercado pode vir segurar, ainda fazer a retração dessa perna toda, né? Então a gente tem esse fundo para esse topo, então a gente sabe que tem esses pontos de parada passando. Ele pode vir ressentindo as regiões de fundo aqui, ou ele também pode fazer uma retração de toda essa perna, né? Que chega nessa região, né? Para ele romper, pensar em venda, para vir buscar fundo, tem que romper essa região principal aqui, ó, que é onde o preço está segurando bastante. Mas como aqui o preço está fazendo, ó, topo e fundo mais alto, ele tem que quebrar essa estrutura e vir desconstruindo igual tá aqui no movimento comprador, né? Então esse foi o fechamento hoje do dia 2, feito junto do dia 1 e 2.